Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção da página 144, que é a parte de representação gráfica aí das funções. Então, vamos pegar o livro, pegar lá no exercício 2. Então, tá lá. Observe os números reais do quadro a seguir. Letra A. Determine a lei da função. Então, vamos pegar o quadro e vamos determinar a lei da função. Então, eu já montei aqui para vocês. Qual é a lei da função relacionada a x? Então, é 3x menos 1. Então, a gente já aprendeu no outro conteúdo como montar. Então, eu já coloquei aqui para vocês. Na letra B, construa o gráfico da função. Então, está construindo. O valor do x, a gente já sabe que é na horizontal. O valor do y na vertical. Então, sempre está relacionando o par ordenado, né? Primeiro o valor do x, o do y, se eu fosse estar representando. Então, olha aqui, ó, coloquei os valores. Lógico que os valores que não estão sendo usados, colocar aqui para vocês, senão não fica mais difícil para fazer a ligação. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, menos 1 com o menos 4 do y. Então, olha aqui, ó, menos 1 do x está aqui, ó, na reta x, com o menos 4 do y, está aqui, ó, tá? Depois, 0 do x com o menos 1 do y. Então, tá aqui, ó, a bolinha aqui na reta do y. Então, tá aqui. 1 do x, tá aqui, com 2 do y. Coloquei a ligação aqui. 2 do x está aqui, com 5 do y. A ligação está aqui. 5 do x, com 14 do y. E depois, 8 do x, com 23. E tracei a reta da união entre eles. Então, está aqui o meu gráfico. No exercício 3. Identifique os gráficos que representam a função, tá? Uma função. Então, era o gráfico A, o gráfico C e o D. Lá na parte da explicação, vem mostrando para vocês vários exemplos que não sejam aí, né? Todo gráfico representado é uma função. Na página 142 tem vários exemplos. Então, quem teve dúvida na hora de responder, tinha lá na página 142 alguns exemplos. Então, na B, não tem como ser aí um gráfico aí, sendo uma função, para representar uma função, tá? No 4, um recipiente com água fervente é deixado a esfriar, até que atinja a temperatura ambiente de 25 graus. Observe o quadro abaixo, que mostra a variação de temperatura da água, em função do tempo. Eu tenho aqui o quadro representando, né, a variação da temperatura de acordo com o tempo. O tempo é dado em minutos e a temperatura está aqui, a variação de temperatura. Agora construa um gráfico com os valores do quadro e depois responda. O gráfico é uma linha contínua? Sim, tá? Pois a grandeza do tempo pode assumir aí qualquer valor real. Então, aqui está o gráfico mostrando para vocês. Então, eu fiz aqui um intervalo de 5 em 5, tá? Para poder dar até o valor de 100, né, a temperatura. E aqui eu fiz um intervalo de 2 em 2, né? Porque está dando aqui o tempo em 2 minutos, então eu coloquei direitinho aqui para vocês, para dar certinho a ligação. Então, aqui a 0 minutos, eu tinha uma temperatura de 100 graus. Então, eu coloquei aqui, ó, uma bolinha aqui, tá? Coloquei a ligação aqui. Enquanto estava 0 minutos, eu coloquei 100 graus, coloquei aqui. Em 2 minutos estava 75, tá aqui. Em 4 minutos estava 50, coloquei aqui. Em 6 minutos estava 25, tá aqui. Em 8 minutos continuou 25. Depois eu fiz aí o traçado, tá? Para vocês entenderem. Então, aí está a correção dos nossos exercícios. Então, eu espero que vocês tenham entendido como fazer aí uma construção de um gráfico em relação à função, tá? Então, corrijam, quem não fez ainda, faça e tenham um bom estudo, tá? Tchauzinho!